Olá pessoal, resolvi gravar mais um vídeo para trazer algumas informações recentes sobre algumas medidas, principalmente no âmbito aí do direito do consumidor, que o Procon tem tomado para amparar o consumidor aí na situação do Covid-19, na situação da pandemia. Então, ontem, 7 de maio, o Procon divulgou uma nota técnica com orientações para negociação entre alunos e instituições de ensino do Estado de São Paulo. Principalmente nós estamos referindo a instituições de ensino privados. Lembrando que essa nota técnica foi específica do Procon do Estado de São Paulo, tá? Outros estados estão tomando outras medidas. Hoje de manhã, por exemplo, eu vi que o estado de Ceará tomou medidas com medida provisória, né? Teve decretos em algumas situações para determinar, então, inclusive, descontos nas mensalidades escolares. Mas, por enquanto, no estado de São Paulo, o que nós temos são uma nota técnica do Procon com orientações para negociação entre instituições de ensino privados e os pais ou responsáveis de aluno, o que já é o que estávamos esperando como consumidores, entendendo que, no primeiro momento, quando surgiu essa questão da pandemia do Covid, não existia nenhum amparo trabalhista relacionado ao consumidor ou em outro âmbito que pudesse, né, trazer, não prejudicar as partes. Porém, no decorrer aí dessa pandemia, o governo, mediante algumas medidas provisórias, trouxe alguns amparos relacionados principalmente à questão trabalhista, que é uma das principais preocupações aí dentro das escolas privadas, é a questão de folha de pagamento. Então, hoje já existe a opção de redução de jornada, já existe a opção de suspensão de contrato, né, redução de salário. Então, hoje já existe essa opção. Então, em algum momento ou em algumas situações, a escola consegue enquadrar parte da sua folha de pagamento. Daí, ela também consegue o quê? Repassar uma parte dessa economia que ela consegue fazer com a folha de pagamento, repassar a quem? Aos consumidores. Então, essa nota específica do Procon do Estado de São Paulo foi publicado ontem, 7 de maio, e o que traz essa nota? O que o Procon entendeu? Que diante de uma situação excepcional, que é o que nós estamos, né, e ampla abrangência aí imposta pela pandemia do Covid, em que todas as relações de consumo foram afetadas ao mesmo tempo, né, gente? Todas as relações de consumo, todas as relações contratuais foram afetadas no mesmo período de tempo. Então, é crescente o quê? Demanda de consumidores com dificuldades relacionadas a instituições privadas nos serviços educacionais. Essa nota, ela se refere especificamente sobre o ensino infantil, fundamental e médio, ou seja, o foco dela é o ensino básico. Com o objetivo o quê, gente? O objetivo era de resguardar os direitos dos consumidores e, ao mesmo tempo, garantir aí um equilíbrio contratual relacionado aos pais ou responsáveis de alunos de escolas privadas. Por quê? Em algumas situações, por exemplo, abril, a nossa região aqui, boa parte das escolas, ou quase todas as escolas do ensino privado, o que elas fizeram? Elas deram férias, anteciparam o período de férias. Porém, agora em maio, a partir do dia 4 de maio, as aulas voltaram. E voltaram de que forma? Remotamente. E muito, dependendo de alguns ensinos, muito que remotamente. Por quê? Para o ensino infantil, ou aquela criança que ficava na escola em período integral, que mal está no processo de alfabetização. Não tem como ter aula remota para essa criança. Ela não vai parar na frente do computador para assistir as aulas. Então, no máximo que tem é o quê? Apostilas, algumas atividades, xerocos que os pais podem dar para o desenvolvimento da criança, mas não chega a ter o quê? O ensino remoto. É diferente do ensino superior. Então, no ensino infantil, esse posicionamento do Procon, no ensino não só infantil, né, gente? O ensino médio, o ensino básico no geral, esse posicionamento do Procon foi muito importante. Principalmente porque tem uma outra situação também. Muitos pais estão desempregados, foram afetados por essa crise. Empresas foram afetadas por essa crise. Então, tem muita situação, tem as duas partes. Então, o que o Procon ele trouxe? Ele trouxe algumas diretrizes
para negociação entre os pais de alunos ou responsáveis e escolas do ensino privado. Então, ele determinou o seguinte, que a partir de abril, deveriam ser suspensas imediatamente cobranças de qualquer valor complementar ao da mensalidade. O que seria o valor complementar da mensalidade, para vocês entenderem? Cobranças de alimentação, tem algumas escolas que cobram lanche, cobram alimentação à parte, cobram atividades de judô, atividade de balé, atividade de natação, enfim, transporte, academia, passeios, todas essas cobranças de atividades complementares à mensalidade, foi determinado pelo PROCON que a partir de abril deveriam estar suspensos. Né? E quanto à mensalidade? Então, vamos lá. Então, todos os serviços, cobranças desses serviços suplementares, deveriam estar suspensos. E caso a família já pagou, caso o pai ou responsável já pagou o mês de abril, o que o PROCON determinou? Que deve ser o quê? Descontados da mensalidade subsequente, ou seja, o mês de maio deveria ser descontado esse valor, caso alguns pais estejam pagando. E falou o seguinte também, que é outra diretriz importante, que deve ser determinado ou disponibilizado ao menos um canal para atendimento ao consumidor para tratar dessas questões financeiras, seja telefone, seja e-mail, seja um canal da rede social específica, né? Mas que deve ser disponibilizado esse canal para o consumidor poder tratar essas questões financeiras, e a existência desse canal deve ser comunicada em todos os seus consumidores através de meios tecnológicos. Outra diretriz importante nessa publicação do PROCON é que ele trouxe que é direito dos consumidores a rapidez no atendimento das suas demandas, mesmo porque é uma questão financeira de crise, né, pessoal? Bem como análise da situação contratual de inadimplência, caso alguns pais estejam no período, né, passando por inadimplência das mensalidades, devendo, inclusive, as instituições negociar ou fornecer alternativas de parcelamento, maior número de parcelamento, menor número de parcela, ou seja, algumas condições que boa parte das instituições já fazem, né, pessoal? Nós conhecemos muitas instituições, inclusive hoje a que meu filho frequenta, que eu vejo relatos de pais que elas são muito sensíveis em relação a essa questão de dar alternativas, de negociar com os pais de aluno. E espero que todas as instituições estejam tomando esse mesmo posicionamento, porque existe, né, uma situação de crise e que afetou a todos ao mesmo tempo. Outra diretriz que o PROCON trouxe foi o seguinte, que a instituição que desejar implementar ensino à distância ou aulas remotas deverá disponibilizar meios tecnológicos para o consumidor ter acesso ao conteúdo programático, o que já é uma dificuldade. O consumidor somente poderá recusar esse ensino à distância na hipótese de não possuir infraestrutura. Por exemplo, tablet, computador, celular com acesso à internet, porque não basta ter o celular, tem que ter um acesso à internet muito bom, né? Devendo, nesses casos, inclusive, a instituição apresentar como alternativa o respectivo plano de reposição de aula. Porque nós temos que entender que nem todo aluno tem acesso à internet ou acesso aos meios eletrônicos. E mesmo alunos que têm, muitas vezes, ele não está numa faixa de ensino educacional que ele vai ficar sentado, se concentrando na frente do computador, né? É diferente do ensino superior. Então, nesse caso, a escola pode, inclusive, fornecer um plano de reposição de aulas para quando a gente voltar para o presencial, ou fornecer a respectiva tecnologia, que eu não sei até onde isso é interessante em termos de curso, né? Outra diretriz que o PROCON trouxe, que deve ser oferecido um percentual de desconto na mensalidade escolar, mas ele não se posicionou sobre qual seria esse percentual. Então, como é que vai ficar, doutora? Esse percentual vai ficar negociado entre a instituição e o pai ou responsável que paga, né? Cujo valor, inclusive, ele posicionou que pode ser proposto pela própria instituição, de acordo com a situação econômica e financeira, mesmo porque nós temos que colocar na balança, né, pessoal, que a instituição tem outros custos, ela tem aluguel do prédio, ela tem energia, ela tem água, ela tem folha de pagamento, então tem economiza numa parte, mas tem gastos em outra, então tudo tem que ser colocado numa balança aí, para não prejudicar nenhuma das partes. Embora, inclusive, ele deixou bem claro que o livre percentual de desconto a ser fixado, né,
por parte da instituição. Sua concessão é considerada de diretriz obrigatória. Então, a instituição ela pode conceder 5, 10, 15, 20, 30%, ou seja, vai depender da situação, né, econômico-financeira da instituição. As escolas do estado de São Paulo que não atenderem as diretrizes terão que apresentar a sua planilha de custos e responderão, inclusive, a processos administrativos e poderão, inclusive, ser multadas. Gente, lembrando que o PROCON, inclusive o PROCON SP, ele reforça que vivemos um evento imprevisível, né, de força maior, que é a nossa pandemia do Covid. Então, a boa-fé e a transparência são essenciais hoje para uma negociação entre consumidores e fornecedores. Espero ter ajudado aí com mais algumas dicas, vou deixar aí um contexto abaixo do vídeo. Estou à disposição para qualquer dúvida nas redes sociais.